Como é que eu posso passar em um processo seletivo se eu não tenho experiência para vaga? Nesse vídeo eu vou te falar um passo a passo para você que não tem experiência na vaga que você está se candidatando, para você conseguir um emprego em até 51 dias. A gente vai falar sobre currículo, a gente vai falar sobre LinkedIn, vamos falar sobre entrevistas e eu vou dar exemplos de pessoas que eu já ajudei que não tinham experiência e como que foi que eu consegui ajudar elas a abrir um pouco a mente de que esse fator de não ter experiência é coisa da sua cabeça. Porque você tem experiência sim, mas possivelmente você não está sabendo escolher bem quais histórias contar no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas para você conseguir o seu emprego, para você conseguir aí passar no processo seletivo. E se você não me conhece, eu sou o Rick, eu sou gestor de recursos humanos, sou especialista em recrutamento e seleção e esse aqui é o Rick Carreira, um canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. Queria começar esse vídeo aqui falando um pouquinho da história do Lucas. O Lucas, ele era advogado, formado em direito, fez toda a carreira ali dentro da faculdade, fazendo estágio, começando a trabalhar com a área de direito, começando a advogar. Só que ele estava passando por um processo de desmotivação. Ele percebeu que não era direito o que ele queria mais. Ele tinha já feito toda a faculdade, já estava trabalhando com isso, mas o trabalho, o dia a dia, a rotina, ter que vestir terno todos os dias, isso não motivava mais ele. E aí ele foi entendendo que ele queria fazer uma mudança de carreira, uma transição de carreira para a área de vendas. Só que ele não tinha experiência nenhuma como vendas. Até tipo vendas físicas mesmo, de shopping, enfim, ele não tinha experiência com isso. Ele queria ir para um mercado de vendas digital, mas não tinha experiência nem com presencial para poder utilizar isso dentro dos processos seletivos. E aí ele foi uma das pessoas, foi um dos primeiros alunos que eu ajudei realmente a conseguir o emprego. E eu fui entendendo junto com ele um pouquinho mais de outras experiências que ele teve. E o que eu percebi? Que dentro da experiência do Lucas, da vida dele, ele tinha duas experiências muito bacanas que ele poderia explorar no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas. O primeiro era a própria área do direito. Poxa, no direito ele tinha estudado muita coisa em relação à negociação, ele tinha trabalhado com muita coisa interessante também, tinha feito projetos em equipe, coisas que são importantes para a área de vendas. E ele não estava sabendo como utilizar essas experiências na área do direito para poder fazer essa migração. E além disso, eu fui percebendo junto com ele que ele tinha um hobby, isso mesmo, um hobby de um jogo online. Eu não entendo muito desse mercado de gamers, mas ele tinha um jogo online e ele vendia algumas peças, alguns instrumentos dentro desse jogo online para outras pessoas. Ele jogava, recebia moedas dentro do jogo e aí ele vendia alguns desses instrumentos, dessas ferramentas para outras pessoas. E ele ganhava dinheiro de verdade disso, de verdade mesmo. E tinha todo um processo de negociação, de vendas, de falar com a pessoa pelo WhatsApp, de negociar preço, enfim, que ele gostava disso e esse foi um dos motivos para ele perceber que ele gostava mais da parte de vendas do que do direito. Só que ele não estava utilizando esse hobby para poder mostrar que ele já tinha um pouco de experiência na parte de vendas. E quando eu fui ajustando o olhar dele para isso, ele conseguiu o emprego dele em vendas. E o outro exemplo que eu queria dar para vocês é o do Thiago. O Thiago ele nunca tinha trabalhado na vida, nunca tinha trabalhado na vida. Só que ele estava se candidatando ali para posições para o primeiro emprego, para o primeiro estágio, e ele não sabia o que colocar porque ele nunca tinha trabalhado na vida. Então ele falava comigo, Rick, eu não faço ideia do que eu vou falar numa entrevista, se é o meu primeiro emprego, se vai ser o meu primeiro estágio. O que eu faço? E aí eu fui entendendo com ele que ele tinha algumas experiências que poderiam ser bem relevantes para ele conseguir o emprego dele. Exemplo, ele trabalhava como voluntário dentro de uma igreja e ele não sabia como utilizar essas experiências do trabalho na igreja para poder colocar a seu favor. Outro ponto, ele tinha projeto de extensão dentro da faculdade, empresa júnior, e aí ele não estava utilizando bem as experiências que ele teve dentro da empresa júnior para poder contar para conseguir o primeiro estágio. Então fui de novo, ajustando o olhar do Thiago, da mesma forma como eu fiz com o Lucas, para poder ajudar ele a conseguir o primeiro emprego mesmo sem experiências, porque ele não tinha experiências profissionais, como o Lucas tinha lá, né? O Lucas ele já tinha trabalhado com direito, então ele poderia utilizar isso. Ele já tinha ganhado dinheiro também na parte online, então ele podia usar isso a favor dele. Mas o Thiago ele não tinha experiências profissionais, nunca tinha ganhado dinheiro na vida. Só que a experiência de voluntariado dentro da igreja e a experiência também de um projeto de extensão na faculdade poderia ajudar ele a conseguir o primeiro estágio. E aí ele foi, trabalhou nisso,
soube como falar isso dentro do currículo, do LinkedIn e das entrevistas, e aí ele conseguiu ser aprovado no estágio dele em 44 dias. Então, menos de 51 dias ele conseguiu isso. É possível você conseguir também. E aí o terceiro exemplo que eu queria dar para você é de uma pessoa que eu não sei se ela já conseguiu emprego, por sinal, se ela estiver assistindo esse vídeo, ela pode comentar aqui. Mas é uma pessoa que eu abri um pouco a mente dela em relação à falta de experiência dela para uma transição de carreira que ela queria. Essa pessoa é a Juliana. A Juliana, ela estudava biologia e ela estava querendo fazer um processo de transição de carreira para Product Design, para a área de UX e UI. E ela já estava formando em biologia, estava no último semestre de biologia, e falou comigo, Rick, eu não... Eu acho que eu perdi 4 anos da minha vida aqui fazendo esse curso, porque eu percebi que realmente não é isso que eu quero para minha vida, vou jogar tudo fora. E aí, eu fui mostrando para ela que existiam muitas empresas da área aí de biotecnologia que poderiam adorar os conhecimentos dela em biologia, que ela teve na faculdade, para poder ajudar ela a construir tipo alguns sites, algumas plataformas, alguns aplicativos, para que ela pudesse utilizar os dons que ela estava aprendendo ali num curso teórico que ela estava fazendo, pegando também um pouco da parte que ela tem na faculdade, e isso se tornaria ela com um grande diferencial. Então é importante que você entenda que você com certeza deve ter ali muitas experiências na sua vida, seja na sua vida pessoal. Por exemplo, para eu conseguir o meu primeiro projeto de extensão, entrar na empresa Júnior, eu usei uma história de que eu ajudei a fazer um teatro nas bodas de ouro dos meus avós. Nada demais, mas eu soube contar essa história para poder conseguir ser aprovado. Depois eu utilizei a história que eu fui construindo dentro da empresa Júnior para conseguir meu primeiro estágio, depois do estágio para o emprego, enfim, a gente vai sempre acumulando histórias na nossa carreira. Então, foi o conselho que eu dei para Juliana, dela pegar algumas histórias que ela viveu na faculdade, o que ela estava aprendendo dentro do curso teórico para essa transição de carreira, e que ela poderia utilizar isso a favor dela, sendo mais estratégico ali em quais vagas ela poderia ter mais chance. Então, só para dar um estímulo para você de 3 exemplos de pessoas que ou nunca tiveram experiência trabalhando na área, ou que estavam em transição de carreira, ou então que achavam que estavam perdidas na vida e nunca iam conseguir, para comprovar que sim, você pode abrir sua mente, você pode, da mesma forma como o Thiago, que nunca tinha trabalhado na vida, nunca tinha ganhado dinheiro, conseguir um emprego em menos de 51 dias. O Thiago conseguiu em 44 dias. Então é possível, tá? É possível você conseguir isso. E agora eu vou falar 5 tópicos, 5 passos extremamente importantes para você seguir e para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, fica até o final do vídeo para você ver. E se esse vídeo já te ajudou de alguma forma, por favor, curta esse vídeo. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal. A gente está querendo aí ter uma meta agressiva de até o final do ano que vem chegar a 10 mil inscritos. Eu tenho certeza que a sua inscrição pode ajudar. E aí, o primeiro tópico que você precisa refletir é qual é a vaga que você tem mais chances de ser aprovado. Lembra do exemplo que eu dei no início do vídeo da Juliana, que eu mostrei para ela, olha, você estudou biologia durante 4 anos e você está em transição de carreira para a área de design de UX e UI. Você pode utilizar isso de uma forma estratégica para conseguir o seu emprego em alguma startup relacionada ao meio ambiente, alguma área de aí mais voltada para a tecnologia, voltada para a área ambiental. Devem ter várias empresas, várias startups, empresas menores que adorariam ter uma product designer, uma designer de UX e UI júnior para que tenha um pouco de conhecimento em biologia e que tenha conhecimento técnico aí também na área de UX e UI. E eles adorariam contratar você. Então é importante que você imagine quais são as vagas que você pode ter mais chances de sucesso. Eu tenho um aluno, por exemplo, que é o Vitor. O Vitor está em transição de carreira da parte de engenharia para uma parte aí mais do mercado financeiro. E aí, o tempo todo eu falo com o Vitor, Vitor, qual que você acha que é uma empresa ou uma startup que pode te ajudar a conseguir um emprego mais rápido, que você teria mais chance, que você conseguiria pegar a sua experiência como engenheiro e, além disso, também pegar tudo que você está estudando na parte financeira para você conseguir fazer essa transição de carreira. Então, é importante que você também, caso você esteja nesse momento, que você entenda quais são as vagas que você tem mais chance. E aí você pode estar se perguntando, Rick, eu não tenho experiência em nada, eu não consigo pensar em qual é a vaga que eu tenho mais chance. Nesse cenário, você pode se candidatar nessas vagas aí que são iniciais, de auxiliar, ou uma vaga dependendo do seu nível agora de estágio, programa trainee, que normalmente são vagas que não é esperado uma experiência prévia enorme. E aí
Por mais que talvez hoje não pague o seu salário, não tenha as condições de vida melhores para você conseguir, lembre sempre que vai ser uma história para você contar no futuro, para você conseguir uma oportunidade melhor. É sempre o que a gente fala no Rica Carreira, é construindo uma carreira rica de histórias. Não é rica de dinheiro, rica de histórias. E essas histórias vão te ajudar, obviamente, a você ter um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de saúde financeira. Então é importante que você se abra para outras possibilidades também. E aí um outro ponto importante é ter um currículo com palavras-chave adequadas para a vaga que você está se candidatando, mesmo se você não tiver experiência. Então lembra do Lucas que eu falei no início do vídeo? O Lucas ele estava fazendo transição de carreira do direito para a parte de vendas online, vendas digital. E existiam algumas coisas na área do direito, algumas palavras-chave na área do direito que ele poderia utilizar na parte digital. Exemplo, negociação, boa comunicação, trabalho em equipe, atingimento de metas. Tudo isso ele viveu na área do direito, quando ele trabalhou como advogado, e ele poderia saber contar essas histórias no currículo, utilizando essas palavras-chave para mostrar como que ele tinha as competências, as soft skills, as hard skills necessárias para as vagas de vendas. E ele fez isso e ele conseguiu o emprego dele fazendo isso, sabendo escolher as palavras-chave corretas no currículo, porque o currículo, normalmente, o currículo e o LinkedIn sempre vão ser o primeiro contato. Então você tem que vencer essa barreira logo no currículo, logo no LinkedIn, principalmente utilizando as palavras-chave corretas. E aí, se você está em transição de carreira, é importante que dentro do seu resumo, na primeira parte ali do seu currículo, você mostre isso, que você está em transição de carreira. Então você fale, poxa, no exemplo do Lucas, desde pequeno eu sempre gostei da parte de negociar com pessoas, de vender alguma coisa, tem um hobby que eu fico sempre vendendo algumas peças online, e aí por isso eu percebi que na verdade a minha área ideal não é mais a área do direito e sim a área de vendas, e por isso eu estou em transição de carreira para a área de vendas. Você tem que quebrar logo a objeção que um recrutador ou robô pode ter avaliando o seu currículo, já logo na primeira informação do currículo, se você está nesse processo aí de transição de carreira. E que eu não tenho experiência nenhuma, não é meu caso é sem experiência. O que eu faço? Você vai falar o que você sempre gostou também e mostrar que você agora tem um objetivo, que você está querendo se candidatar a posições de X, Y, Z por conta disso, disso e disso. Então é importante que você sempre traga algo do passado, algo que você gosta de fazer, algumas experiências que mostraram qual o caminho que você tem que seguir para mostrar qual o objetivo que você tem hoje, tá? Então é importante que você saiba ter um currículo com as palavras-chave que vão ser filtradas pelos algoritmos, pelos robôs, mas na hora que um avaliador, um ser humano, né, um recrutador, um gestor, for ler o seu currículo, for ver suas outras informações, ele vai entender que você está nesse processo aí de conseguir um emprego mesmo sem ter experiência, mas que você sabe que suas experiências em outras coisas, ou então em igrejas, trabalho voluntariado, projetos de freelancer, que essas outras experiências, você sabe utilizar essas experiências que você foi acumulando para conseguir esse seu emprego, mesmo sem ter experiência específica naquele cargo que eles estão pedindo. E o LinkedIn ideal para quem não tem experiência, conseguir um emprego em até 51 dias e ser aprovado em qualquer processo seletivo, é necessário que você coloque, agora em caps lock, em caixa alta, letra maiúscula, todas experiências suas. Todas, todas, todas. E aí tem um ponto importante que é o seguinte: o LinkedIn, antes, uma das seções que eles tinham lá era de experiências profissionais. E não sei se você percebeu, mas o LinkedIn ele tirou essa palavra profissional para poder ajudar as pessoas e mostrar que toda experiência é válida. Se você trabalhou dentro de uma igreja, trabalho voluntário, alguma ONG, se você fez aí um processo de imersão, se você foi para algum intercâmbio, tudo isso é válido. Você pode colocar dentro das suas experiências se você tiver poucas experiências profissionais ou nenhuma experiência profissional. Porque nesse momento em que você não tem experiência profissional de um trabalho que remunere tudo direitinho, você pode utilizar essas outras experiências para poder contar histórias dentro do processo seletivo. Então, no LinkedIn, você vai colocar tudo, 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 tudo mesmo. Exemplo do Thiago que eu falei no início do vídeo. O Thiago, ele tinha colocado no LinkedIn dele tudo. Ele colocou da empresa júnior, ele colocou do trabalho voluntariado que ele fazia dentro da igreja. Caso ele não tivesse colocado uma dessas experiências, o perfil dele ia ficar pobre de informações. A gente sempre fala isso aqui sobre o LinkedIn, que muitas vezes as pessoas elas têm um LinkedIn pobre de informações. Eu tive uma aluna que ela estudou biblioteconomia e aí depois ela migrou de carreira para a área de product design.
E aí, essa aluna em específico, ela, se não me engano, ela teve 4 anos de experiência em Product Design. E antes, em Biblioteconomia, ela teve 2 anos de experiência. E ela preferia, dentro do LinkedIn, não colocar experiência em Biblioteconomia. Ela achava que isso atrapalhava ela. Só que existe um filtro dentro do LinkedIn Recruiter, que é o LinkedIn que nós executadores utilizamos, de tempo de experiência. Então, digamos que eu esteja procurando uma Product Design, que é o perfil dela, que tem aí pelo menos 5 anos de experiência. Não necessariamente 5 anos de experiência na área de Product Design. 5 anos de experiência, de vida. E aí, eu não ia encontrar ela. Por quê? Porque ela não colocou a experiência de biblioteconomia. Com certeza, na experiência dela de biblioteconomia, ela aprendeu coisas, ela desenvolveu competências, comunicação, a parte aí de pesquisa, ela aprendeu muita coisa que ela utiliza hoje na parte de UX e UI. E ela não colocou isso no LinkedIn, e além de perder a possibilidade de preencher mais de competências que ela foi desenvolvendo, ela também perdeu a oportunidade de contar ali outras experiências que ela teve relevante e passar no filtro de tempo que os recrutadores podem utilizar. Então, se eu estivesse buscando uma Product Design com 5 anos de experiência, ela não passaria no meu filtro porque ela só colocou as 4 experiências dela em Product Design. Mas, se ela colocasse, além dos 4 anos de experiência em Product Design, colocasse mais os 2 de biblioteconomia, ela ia passar no meu filtro de busca de tempo, porque ela tem 6 anos de experiência no total, na vida. E aí, eu ia avaliar o perfil dela, se eu acreditasse que, poxa, só com essas 4 experiências aqui que ela teve, esses 4 anos de experiência, faz sentido para a vaga que eu tenho, é óbvio que eu ia chamar ela para uma entrevista. Só que se ela não coloca essa experiência da biblioteconomia, ela nem vai aparecer no meu filtro de busca. O algoritmo do LinkedIn nem vai indicar o perfil dela para mim. Então é importante que você coloque todas as suas experiências dentro do perfil. É importante que você tenha um LinkedIn que conte uma história, e aí tem todas as dicas que a gente coloca aqui no canal, principalmente a sigla Fit Cruz CCC. Se você não sabe, F de foto, I de imagem de fundo, aquela capa que a gente tem atrás, T de título descritivo, C de contatos, R de resumo, U de URL, C de cargos, C de competências e C de cursos. Então é importante que você tenha tudo isso, que todos esses 9 tópicos eles contem aí uma história. A gente tem outro vídeo no canal também que a gente fala sobre 16 pontos importantes, mas você pode focar só nesses 9 se você não quiser, tipo, dar esse passo a mais, mas saiba que os seus concorrentes estão sempre dando passos a mais, hein? Então é importante que você realmente estude melhor e sempre o seu LinkedIn para você conseguir logo o seu emprego mesmo sem ter experiência. E aí lembrando que é mesmo sem ter experiência profissional naquela vaga específica que você está se candidatando, porque você tem outras experiências que você precisa destacar no seu LinkedIn. E o quarto passo para você conseguir um emprego sem ter experiência é você treinar para as entrevistas. Ai meu Deus, eu já sabia disso, Rick, não me diga. Mas é sério, assim, quando a gente já sabe o que vai ser perguntado, quais são as possíveis perguntas, qual a resposta ideal para cada pergunta, fica muito mais fácil, você vai se sentir muito mais seguro, muito mais tranquilo, muito mais tranquila para conseguir o seu emprego mesmo sem ter experiência profissional remunerada para aquela posição. E a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre 24 perguntas de entrevista de emprego para você treinar, para você saber o que você precisa falar. Tem exemplos de respostas, não são só, eu falo só as 24 perguntas, mas eu falo como deveriam ser as 24 respostas também. Então, estuda através desse vídeo, estuda através de outros vídeos que a gente tem aqui dentro do Ricarreira também, para você conseguir realmente ter um processo seletivo rico de histórias. Que aí você vai conseguir atrair as pessoas tanto no currículo, no LinkedIn, com as dicas que a gente já deu no início desse vídeo, e além disso você vai conseguir contar boas histórias na entrevista. Não adianta nada a gente ter um currículo assertivo, um LinkedIn assertivo, e chegar nas entrevistas a gente não saber como se posicionar, como falar, como contar as nossas histórias. Então é importante que você estude isso, tá? E antes de falar o quinto passo, só queria te fazer um pedido. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, dá uma curtida aqui, isso ajuda muito o canal. Também se inscreva no canal se você ainda não fez isso, e qualquer dúvida que você tenha, pode sempre perguntar, tá? Eu tô sempre respondendo. Aproveita aí que eu tô conseguindo responder pessoalmente todas as pessoas, que eu vou colocar minha opinião sincera sobre a sua pergunta, sobre o seu ponto. Vai ser um feedback e um conselho sempre de uma pessoa que já trabalha com recrutamento e seleção há mais de 5 anos. Então, aproveita isso, comenta aqui qualquer dúvida que você tenha, ou qualquer feedback que você tenha. Rick, me ajudou muito, muito obrigado e tal, que eu vou estar sempre acompanhando todos os comentários aqui dentro do Ricarreira, tá bom? E o quinto conselho é: busque construir histórias para as vagas que você quer. Exemplo, o Lucas, ele não começou, tipo, do direito, ele foi direto para uma vaga de vendedor sênior na área do digital. Óbvio que não, ele foi construindo uma trajetória. Então,
Eu ajudei ele a pegar as histórias que ele tinha lá, do hobby dele, da venda de jogos, venda de instrumentos, as experiências com o direito também, para ele conseguir primeiro um projeto de freelancer dentro dessa área do digital. Aí ele buscou esse projeto de freelancer, ele conseguiu isso, e depois, tendo a experiência de freelancer como vendedor digital, aí sim ele conseguiu o emprego dele, porque ele conseguiu construir uma boa história nessa experiência de freelancer para ser aprovado depois no processo seletivo em uma vaga realmente remunerada, da forma como ele queria, CLT, em uma startup que ele queria, podendo crescer dentro da empresa. Acho que ele já foi promovido, então ele está crescendo, está construindo sempre histórias na carreira dele. E é importante que você faça isso. Então agora, busca aí alguma ONG, alguma igreja, trabalho de voluntariado, algum freelancer para você construir histórias, e você vai aproveitar essas histórias e vai contar essas histórias no seu currículo, no LinkedIn e nas entrevistas. Lembrando que a gente sempre fala aqui no canal, é para ajudar você a construir carreiras ricas de histórias. Não é rica de dinheiro, é rica de histórias, porque essas histórias você vai, sabendo contar essas histórias, poder realmente passar em qualquer processo seletivo, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. A gente vai deixar aqui algumas sugestões de vídeo, de playlist, para você continuar construindo essa carreira rica de histórias. E lembre sempre, hein? Estou torcendo por você, conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço!